Thiago Volpe deixa o Grêmio ao novo reforço do Bragantino. Ele que recebeu muitas críticas no ano passado, principalmente na reta final do ano, e nesse início de ano o Grêmio trouxe o Everton, ainda tem o Grando, então consequentemente não faria sentido manter o Volpe, e ele é negociado com o Bragantino. Vou comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Só antes de destacar, eu estou fazendo esse vídeo basicamente 4h40, 4h50 da manhã. Então isso daí só mostra meu esforço para trazer esse vídeo. Então já peço para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Também deixar um like aí, tá bom? Curtir o vídeo. Enfim, sobre o Thiago Volpe, daqui a pouco eu separei a cartinha para a gente passar pela carreira dele. Agora ele não pertence mais ao Grêmio, foi pro Bragantino. Mas eu acho que vale se destacar algumas coisas da passagem dele pelo Grêmio. Ele veio no início do ano passado, já recebendo muitas críticas antes mesmo de estrear com a camisa do Grêmio. Recebendo muitas críticas pelo que foi a passagem dele com a camisa do São Paulo. E o Volpe, é porque eu me coloco no lugar do outro, cara. Eu tenho empatia. E o Volpe, a maioria das críticas é porque ele toma golaço, porque ele toma sempre gols indefensáveis. Como é que você vai criticar um goleiro que toma gol que não tem como ele defender? Então é isso que eu me pergunto, tipo, se eu fosse o Thiago Volpe, como é que eu poderia melhorar e não tomar golaço? Simplesmente não tem como, é meio que um azar que vem atrelado a ele, cara. É impressionante. Enfim, o fato é, ele iniciou o ano passado num jogo contra o Juventude, onde o Grêmio perde, foi a primeira derrota do ano passado. E ele inicia tomando um gol de muito longe, né? Tomando já um golaço logo de cara, e eles já começaram a pegar muito no pé dele. Mas no início do ano passado, ele retoma a confiança dos torcedores, melhora, se torna protagonista do Grêmio. Na Copa do Brasil, ele é decisivo contra o São Raimundo, e aí já mostra um pouquinho do porquê o ano passado foi tão ruim. A gente sofreu contra o São Raimundo, sofreu contra o Atlético, imagina contra os times de Série A, né? Mas enfim, o Volpe sendo decisivo, pegando pênalti e convertendo pênalti. Contra o Atlético não foi ele, foi o Grando, né? Mas contra o São Raimundo sendo decisivo e em vários outros, contra o Juventude no Gauchão. Disputa por pênaltis, onde ele defendia pênaltis e fazia os gols de pênalti também. Ao longo do Brasileirão, o Grêmio empatou com o Flamengo no Maracanã, com o Volpe fazendo grandes defesas e fazendo gol de pênalti também. No geral, é um Volpe que recebe muito mais críticas do que deveria, na minha visão. É um cara muito perseguido, muitas vezes de forma injusta. Mas, de fato, é um goleiro que, para quem sonha em título, acho que o Volpe não traz muito essa aura de campeão. E aí eu não tô analisando parte técnica, eu tô falando de parte. Não tem nem como explicar, é tipo um sentimento. Tu olha para um time campeão e é difícil você conseguir atrelar isso com o Volpe seu goleiro, entende? E não tem nem muito como explicar isso, é algo muito mais. Entendeu? Não tem como explicar, cara. Enfim, e acaba que o Grêmio trouxe o Everton para essa temporada e o Volpe acabou perdendo espaço, tendo visto que não faria sentido ter o Everton e Volpe, sendo que ainda tem o Grando também e o Grando é mais jovem. Então o Everton para ser titular, ele inicia muito mal no Grenal, né? Esse segundo jogo dele pelo Grêmio ele já foi muito mal. Gols que se o Volpe toma esse tipo de gol, ele não conseguiria nem chegar em casa de tantas críticas, principalmente o primeiro gol, né? Então assim, é basicamente a gente fazer o exercício de se fosse o Thiago Volpe no lugar do Everton, teria essa tranquilidade de olhar e falar, não, natural, não, primeiro Grenal do cara. Não teria. Ele já ia ser entupido de críticas, cara. Mas enfim, é a diferença de tratamento com cada um. Não sou eu que vou fazer as pessoas mudarem de opinião, né? Mas no geral o Volpe foi muito perseguido e muito criticado, muitas vezes de forma injusta. Enfim, separei aqui a carreira dele. Começou no São José, passou pelo Luverdense, voltou para o São José, passou pelo Figueirense. Ele se destaca no Figueirense e vai para o Querétaro. Depois dele, o goleiro do Figueirense foi o Alex Muralha, inclusive. E aí o Muralha se destaca e vai para o Flamengo. Quando ele vai para o Querétaro, ele se torna ídolo. Ele era o goleiro, por exemplo, quando o Ronaldinho Gaúcho jogou no Querétaro. Se torna ídolo no Querétaro. Ele foi em 2014 e em 2019 ele volta para o Brasil para jogar no São Paulo. Ele era o goleiro do Diniz, basicamente, naquele São Paulo que brigou por título no Brasileirão e depois pipocou, né? Enfim, ele fica no São Paulo até 2022, quando ele é negociado com o Toluca. Ele sai mal do São Paulo justamente por isso que eu falei. Criticado por tomar golaço.
Esse é o resumo do Thiago Volpe, cara. Criticado por tomar golaço. E o que você vai fazer, cara? É difícil, entende? E aí entra um pouquinho do que eu elogiei o Everton no Grenal. O Everton fez muitas defesas onde, se o Volpe estivesse no lugar, o Volpe transformaria em defesas mais plásticas, mais visíveis. E o Everton tem uma questão que o Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira também tem, que é que ele se posiciona muito bem e faz defesas difíceis parecerem fáceis. Tem essa questão, né? Então o Everton não foi tão enaltecido no Grenal, porque ele falhou no gol do Bernabé, ele falhou principalmente no primeiro gol contra do Marcos Rocha. Mas ele fez muitas defesas que não vão ser destacadas porque parecem fáceis. Mas parecem fáceis porque ele transformou ela visualmente em uma coisa fácil. Mas se fosse o Volpe, provavelmente seria algo mais vistoso e aí se destacaria as defesas do Volpe e com as falhas, muito mais as falhas também. O Volpe é algo que, quando ele falha, ele recebe mais críticas do que deveria, só que quando ele acerta, ele consegue transformar isso visualmente em uma defesa bonita. Já o Everton, quando ele falha, ele meio que se... Pelo menos é minha opinião inicial, né? Meio que se abafa um pouquinho essas críticas do Everton, só que quando ele faz grandes defesas também não é tão enaltecido porque ele faz isso parecer fácil. Ele transforma a defesa em algo na teoria mais fácil, mas é porque ele de fato se posiciona bem. Enfim, quando ele sai do São Paulo, ele vai para o Toluca. No Toluca ele se destaca de novo, vai muito bem. E no geral, no futebol mexicano, ele foi muito bem no Querétaro, foi muito bem no Toluca. Eu não sei nem se o ideal era ele ir para o Bragantino ou voltar para o México, porque no México é onde ele realmente se encontrou na carreira. Enfim, aqui pelo Grêmio, que nem eu falei, ele começa muito perseguido, o cara já era criticado antes mesmo de estrear, faz uma estreia ruim e depois reconstrói essa confiança da torcida, fazendo, eu diria que de fevereiro até próximo de setembro, excelentes atuações com a camisa do Grêmio, com oscilações, mas no geral sendo um ponto de segurança e um cara que tinha que ser um dos menos criticados porque era um dos que ia melhor. Só que a reta final de ano dele não foi muito boa e agora com essa mudança para 2026, o Grêmio escolhe por trazer um goleiro novo, experiente, novos ares no geral, novos jogadores para ter novos resultados. E é assim, para você ter resultados diferentes é com mudanças, seja de nomes, de postura, e se você faz mudança de nome e de postura, a tendência é de novo resultado. Né? Então é isso que o Grêmio escolheu e não vou falar que tá errado não, é uma boa escolha. Enfim, com isso o Volpe sai do Grêmio e agora vai pro Bragantino. No Bragantino já tem o Cleiton. Acho que já dá para dizer que o Cleiton é o maior goleiro da história do Bragantino. Acho que é o goleiro com mais jogos da história do Bragantino. Se não for ele, deve ser o Júlio César. Mas eu acho que é o Cleiton. Já faz muito tempo que o Bragantino trouxe ele do Atlético Mineiro. Né? Só que o Cleiton tem muitas falhas. Só que ao mesmo tempo é um cara mais jovem. Um cara que tem muitas defesas difíceis também. Só que assim, o Volpe pra mim é o goleiro certo para um time como o Bragantino. Um time na elite, um time com investimento, mas um time sem mídia, um time com pouca torcida. Então assim, pouca torcida em relação ao Grêmio, em relação a clubes mais midiáticos. Esse é o clube perfeito na minha visão para o Volpe, porque ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar, vai estar em nível competitivo ainda, só que não vai receber tantas críticas, porque não vai ter quem criticar. Justamente por não ter torcida. Enfim. Mas eu acho que é uma boa escolha do Volpe, cara. O único problema é que já tem o Cleiton. Fora que tem o Lucão também, ex-Vasco. A concorrência ali vai ser grande, cara. O Cleiton, o Lucão, que é jovem, que falha também, mas é jovem. E agora o Volpe. No geral é o clube certo, só que a concorrência vai ser alta. Vamos ver se o Volpe vai conseguir ser titular. Mas no geral, não é mais goleiro do Grêmio. Eu acho que foi muito mais criticado do que deveria com a camisa do Grêmio. Acho que a gente tem que ter, nós gremistas, uma boa gratidão com o Volpe. Sempre se esforçou, eu sempre vi um cara muito identificado com o Grêmio, um cara muito esforçado com o Grêmio, que salvou o Grêmio no início do ano passado em vários momentos. Se o Grêmio chegou na final do Gauchão, foi graças ao Volpe. Se o Grêmio tinha eliminado o São Raimundo, foi graças ao Volpe. Então, um cara que foi muito importante para o Grêmio, principalmente no início do ano passado. Ao longo do Brasileirão teve muitos jogos onde foi decisivo também. Só que a reta final do ano passado dele não foi boa. E o Grêmio para esse ano optou por mudança. De novo, não vou falar que tá errado,
faz parte do futebol. Se você quer novos resultados, você precisa de novas ideias, novas pessoas, e é isso que o Grêmio fez. Então o Grêmio fez certo, mas acaba que infelizmente o Volpi acaba saindo. Infelizmente porque, que nem eu falei, é um cara identificado. Não vou falar que é errado ele ir embora. Só que, de fato, um sentimento de que ele foi muito mais criticado do que deveria, né? Mas, de fato, o Grêmio querendo títulos tem que fazer coisas novas. E essas coisas novas começam já no gol, onde o novo goleiro do Grêmio é o Everton, que é um grande goleiro também. Com isso, o Volpi vai embora e é o novo reforço do Bragantino. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!